Segundo ano, mais um conteúdo aqui, né, na nossa aula, que eu tenho como pré-modernismo, ok? Então, o pré-modernismo é uma literatura, né, que antecede as características da literatura modernista propriamente dita. Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui o que eu tenho aqui falando sobre o pré-modernismo. Tudo que significa pré é que vem antes, né? Tudo aquilo que está antes. Então, o pré-modernismo é um período de transição, né? Se é um período de transição, é porque ele vai passar, né, da Idade Média para a Idade Moderna, ok? E eu também posso dizer que é um período de renovação e conservação da arte. Por quê, professor? Se ele é um período de conservação e conservação e renovação da arte, é porque ele vai conservar as características da literatura clássica, romântica, né? Ele ainda vai mostrar esse amor exacerbado, a preferência pelo soneto, né? Lógico, vocês não vão ver com tanta intensidade como o estilo literário propriamente trabalhava, como era o romantismo na idealização da mulher. Ok? Então, o classicismo, ele elaborava muito bem o soneto, né? Então, o soneto ele deveria ter o quê? 2 quadras e 2 tercetos. Então, por isso que é pré-modernismo, porque ele ainda vai estar apresentando características da literatura passadista, ou seja, dos estilos literários que vocês viram antes. Então, ela caracteriza pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, a Semana de Arte Moderna, né, foi uma semana muito conturbada, que aconteceu em São Paulo, né, onde vários literários, né, vários poetas estavam lá no intuito de mostrar uma nova literatura, ou seja, um novo pensar, um novo fazer literário. Né? Então, para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, ou seja, o pré-modernismo. Né? Então, em outras palavras, ele reúne um sincretismo estético, com presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas, ok? Então, pessoal, vale lembrar que o pré-modernismo é um período de transição entre a Idade Média e Moderna. Ou seja, eu também posso qualificar o pré-modernismo como um período de conservação e renovação da arte. Anotem isso aí que eu estou falando, que é muito importante. Então, aqui eu tenho algumas características da literatura pré-modernista, né? Ruptura com o academicismo, com o passado e a linguagem parnasiana, linguagem coloquial simples, exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade das personagens, como o sertanejo, o caipira, o mulato, né, que fala sobre, né, o preconceito racial. Temos fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Como eu falei lá que é um período de transição e um período também de conservação da arte, não é porque ele vai ser totalmente romântico, ele vai amar a mulher, vai morrer de amores pela mulher, vai trabalhar com aquelas palavras certinhas, não é isso. Vez ou outra vocês vão estar vendo isso aí, mas não é uma coisa intensa, né? Então, por quê? Porque a linguagem é coloquial, não é aquela linguagem rebuscada como era a literatura parnasiana, né? Então, eles não se preocupavam muito com isso, com a linguagem. Era uma linguagem bem simples, né? E aí tem as características da literatura modernista, temos algumas aqui, que vocês vão encontrar outras também lá no livro de vocês. Ok? Então, não esqueçam de fazer essas anotações, porque elas são muito importantes, pessoal. Então, assim, contexto histórico do pré-modernismo, né? No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças, né? Então, depois vocês vão ler essa parte aqui, né? Que fala também sobre a Semana de Arte Moderna, ou seja, o modernismo de 1922. Então, ele iniciou em 1922. Foi nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. O que seria a classe dominante, pessoal? O que seria a classe dominada? Né? Por fim, nesse movimento, diversos conflitos foram se espalhando pelo mundo, os quais culminaram a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, aqui eu tenho o contexto histórico do pré-modernismo, né? O pessoal que não tem livro podem fazer as devidas anotações e também quem tem livro também, né? Para poder facilitar o estudo de vocês, ok? Então, vamos passar aqui para outra
outro assunto sobre o pré-modernismo, ok? Autores brasileiros pré-modernistas. Então, eu tenho alguns escritores pré-modernistas que assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Ou seja, pessoal, o pré-modernismo, ele meio que vai se libertar das características dos períodos passadistas, né? Ele está se libertando. Ele não vai mais ficar preso a regras como era a literatura clássica. Por isso que é pré-modernismo. Que o modernismo, propriamente dito, né, é a liberdade formal. São os versos livres. Eles vão falar do que eles quiserem. Não vão ficar obedecendo regras, obedecendo um amor, obedecendo uma música, nada disso. Eles querem ser livres, ok? Então, muitos deles rompem com a linguagem formal, foi o que eu falei, que é a linguagem do parnasiano e do arcadismo, desculpa, gente. E, além disso, exploram temas históricos. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Né? E também, na poesia, merece o poeta paraibano Augusto dos Anjos, que ele também é considerado um poeta simbolista, mas ele está também na literatura pré-modernista, tá? Devido às poesias, né? Então, é só vocês anotarem aí, né? O que está sendo falado, né? Sobre a literatura pré-modernista. Aí eu tenho aqui autores como Euclides da Cunha, né? Que fala sobre sertões. Imagine você estar lá no Nordeste, né? Que você via muita seca, falta d'água. Hoje vocês quase não ouvem falar muito, né? Porque já está, entre aspas, normalizando. Então, o sertão, ele é seco. Então, as pessoas nesse período também eram secas, né? Tem até uma imagem que mostra também a família no sertão, né? Como se eles fossem caveiras, né? Então, eles vivem entregue à própria sorte, como diz a literatura realista, né? Eles vivem de acordo com o meio, de acordo com o que eles têm ali. Então, Euclides da Cunha foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro, né? Ele publicou Os Sertões, e também, né, em 1902, publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, e é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta, né? Ó, terra, o homem e a luta. Então, fala sobre essas 3 vertentes, né? Que fala também sobre a vida do sertanejo, né? Que é a Guerra dos Canudos, que aconteceu aonde? Na Bahia. Então, o professor de História deve ter falado para vocês sobre a Guerra dos Canudos. E depois, eu queria muito que lá na nossa aula, né, vocês falassem um pouco sobre a Guerra dos Canudos, ok? Façam as devidas anotações, né, sobre o que está sendo falado e escrito aqui, ok? Não deixe de anotar nada. Agora eu tenho Graça Aranha, Canaã, né? José Pereira da Graça Aranha foi um escritor, diplomata maranhense, né? Sua obra que merece destaque é Canaã, publicada em 1902, aborda sobre a migração alemã no estado do Espírito Santo. Outras obras também que merecem destaque, tá? Tem aqui a Estética da Vida e o Espírito Moderno, ok? Então, é só vocês... Então, pessoal, agora vamos ver Monteiro Lobato, né? Foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XIX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu era criança, eu assistia muito, né? Muito mesmo, era programa, né? Para criança mesmo. Em 1918, publica Urupês, uma coletânea regionalista de contos e crônicas, né? E publica Cidades Mortas, livro de contos que retrata a queda do ciclo do café. Então, aí eu tenho, né, o exemplo aí de Monteiro Lobato, que depois vocês vão fazer uma análise de cada escritor, né? Cada autor pré-modernista. Então, aqui eu tenho também Lima Barreto, né? Lima Barreto, ele escreveu, né, em prosa, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? O Quaresma, ele foi tido como louco, por quê? Ao longo da narrativa, ele queria muito que a língua brasileira fosse o tupi-guarani. Então, quando ele colocou isso, as pessoas, né, de alto escalão achavam que ele era louco, queriam até internar, porque a nossa língua não devia ser o tupi-guarani, que era a língua dos índios, né, indígena. Então, por quê? Porque ele não era a favor do estrangeirismo, né,
no Brasil, não era nada, tudo para ele era brasileiro, ele era patriota mesmo. Então, o patriotismo me lembra o quê? A literatura romântica. Por isso que é um período de conservação da arte, tá? Ele era tão patriota que era muito rebuscado, né? Então, ele em sua obra ele merece destaque-se, né, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que era também uma linguagem coloquial. Então ele era primordial à moda brasileira. Nada ele queria que fosse colocado no romance dele, palavras estrangeiras. Tem até aquele tal do petit pois, um feijão verde, que não era petit pois, né? Ele não gostava de misturar as línguas, né? Então, Lima Barreto, né, autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais, ele rompe com o nacionalismo, né, ufanista, e faz crítica do positivismo. Podem anotar aí, tá? As características desses autores. Agora eu tenho aqui a literatura de Augusto dos Anjos, onde eu tenho Eu e Outras Poesias. Né? Todo mundo sabe que Augusto dos Anjos também é considerado um poeta simbolista. Apesar de ser considerado simbolista, o poeta Augusto dos Anjos teve grande destaque no período pré-modernista, conhecido como poeta da morte, pelos temas inquietantes e sombrios explorados. Ele ocupou a primeira né, o número 1, a cadeira 1 na Academia Paraibana de Letras. Sua única obra publicada em vida, Eu, reúne diversos poemas que chocam pelos temas, agressividade, pelo uso de uma linguagem coloquial e cotidiana, bem como de palavras consideradas antipoéticas, né? Porque para o poeta, né, parnasiano, isso aí para eles não tinha valor nenhum, porque eles trabalhavam em função da poesia. Entendeu? Então, assim, gente, nossa aula, né, acabou aqui, né, nosso vídeo. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida é só perguntar lá na nossa aula. Fiquem com Deus, façam as devidas anotações e até a próxima.